Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para deixar uma palavra de conforto, de reflexão sobre a vida de todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu venho aqui hoje trazer uma mensagem de confiança no Senhor através da palavra em 1 Samuel, tá? Vou contar a história, um pequeno trecho da história de Ana, uma mulher que tinha um marido que a amava, porém ela tinha um problema. Ela não conseguia ter filhos, né? Ela era estéril. Porém, aqueles que já conhecem essa história vai saber do que eu estou falando. Aqueles que não conhecem vai conhecer um pouco agora, porém depois pode estar buscando essa passagem no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, né, onde conta a história de Eucana e suas duas mulheres, Ana e Penina. Ana passava por um sofrimento tão grande por não poder engravidar e não ter filhos, enquanto Penina tinha um filho atrás do outro. Todo ano, praticamente, Penina engravidava e dava um filho a Eucana, porém Eucana amava muito Ana. Porém, a falta de um filho trazia muito sofrimento para Ana, pois ela, como esposa e mulher, ela tinha o anseio de engravidar e dar um filho ao seu marido, porém ela não conseguia. E Penina acabava provocando-a e irritando ela, pois ela não podia engravidar enquanto Penina tinha diversos filhos já com seu marido. Naquela época era permitido ter mais de uma esposa, principalmente quando a primeira esposa não podia gerar filhos para manter a descendência daquela família. A passagem que eu vou ler para vocês hoje está no capítulo 1 da 1 Samuel, a partir do verso 12. Tá? Eu vou ler do verso 12 até o verso 18 e o 20, tá? Para mostrar para vocês o quão poderosa é a nossa oração, o quão é o nosso quebrantamento do coração, a nossa entrega a Deus, o quanto nós podemos alcançar nessa vida sem que nós precisemos fazer nada de ruim para nossos irmãos ou para quem está ao nosso redor, somente adorando a Deus e servindo a Ele, obedecendo e ouvindo e obedecendo as suas palavras, é que nós conseguiremos chegar a algum lugar de merecimento, de reconhecimento com Deus, porque muita gente busca reconhecimento dos homens, porém o homem não pode salvar a sua alma. E existe uma passagem que diz que de que adianta o homem conquistar o mundo e perder a sua alma. Por isso, esqueça os conflitos que a gente tem com os irmãos e orem por eles também, porque a oração é uma arma poderosa que nós temos. Nós só precisamos saber usá-la e fazer com sabedoria, dizer, conversar com Deus tudo aquilo que nós passamos, sem querer prejudicar ninguém. Pois aquele que se encontra com Deus, eu ouvi há algum tempo de um pastor que eu muito admiro, que aquele que se encontra com Deus, ele não consegue enxergar outra coisa senão a si mesmo. Ele olha para dentro de si mesmo. Tá? Então, vamos ao texto para não ficar só nas minhas palavras. 1 Samuel, capítulo 1, verso 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote, fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. 14. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu,
Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos seus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. 18. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aí passando um pouquinho no 20. E sucedeu-se que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Então, igreja, esse texto nos traz uma grande reflexão. Se Ana, que segundo o texto da Bíblia nos mostra, ela era uma mulher estéril, e o texto diz que ela tinha madre cerrada, no caso ela não poderia jamais ter um filho. Porém, ela orou com tanta vontade a Deus, ela pediu, e Deus se apiedou do sofrimento que Ana vinha passando e ouviu o clamor dela, pois ela ofereceu-se em sacrifício. Ela orou ao Senhor, ela entregou a sua vida a Ele, e Ele a abençoou com não só um filho, mas outros filhos também depois de Samuel. Então, gente, para analisar se Deus é capaz de fazer com que uma mulher estéril comece a gerar filhos, o que Ele não pode fazer em sua vida. Imagina o quanto Deus pode fazer por você. Ele só está esperando um passo da sua pessoa, um primeiro passo na sua vida. Busque a Deus, busque ao Senhor e entregue totalmente a sua vida a Ele. Você tem muito valor para Deus, você tem muito o que buscar, mas Deus sabe de todos os seus sofrimentos, sabe de tudo o que você vem passando, e Ele sabe a hora certa também de te entregar as tuas bênçãos. Porém, muitas das vezes nós mesmos acabamos atrapalhando os planos do Senhor para a nossa vida, porque Deus percebe que nós não estamos prontos para receber tais bênçãos, porque Ele sabe que nós poderíamos meter os pés pelas mãos e, em vez de crescermos espiritualmente, nós iremos cair. E muitas das vezes, devido à falta de estrutura espiritual, nós talvez não conseguiríamos levantar. Por isso que Deus segura um pouco as nossas bênçãos. Enquanto isso, muitos recebem uma bênção ou outra e viram as costas para Deus. Irmãos, Deus, Ele é bom, Deus é fiel. Ele só pede que nós nos entregamos a Ele, que nós confiemos nele e amemos uns aos outros, assim como Ele nos ama. Porque a nossa presença dentro de uma igreja ou com uma Bíblia na mão não quer dizer que nós seremos salvos. E sim, as nossas obras, nós temos que amar uns aos outros, levar o amor de Deus para os nossos irmãos. Então fica essa palavra de confiança em Deus, que orando e pedindo a Deus com o nosso coração, somente entregando a nossa vida a Deus, é que nós conseguiríamos e conseguiremos chegar à salvação. Lembre-se, o nosso maior sonho, o nosso maior desejo precisa ser a salvação, porque essa vida é curta e, devido aos sinais que estão surgindo nesses momentos de aflição que o mundo está passando, nós podemos perceber Jesus está voltando e muitos ainda não deram atenção a isso. Por isso, irmãos, creiam e acreditem no Senhor, dê crédito à sua palavra, voltem-se para Ele enquanto ainda é tempo e vocês podem buscar. O mais, Deus está no controle de tudo e está aqui para abençoar e não para nos julgar e nos condenar. Jesus veio ao mundo para salvar e não para condenar. Por isso, entregue sua vida a Ele. Creia que tudo poderá mudar. Basta você dar o primeiro passo em direção ao Senhor.
Que Jesus abençoe a cada um. Fiquem com a santa paz do Senhor. Um ótimo dia para todos. Deus abençoe.